Boa tarde, colegas. Estamos realizando hoje a Assembleia de aprovação de nossa pauta de reivindicações. A proposta de pauta, que ora será apreciada por todos, é resultado das contribuições oriundas da Assembleia ocorrida em 23 de fevereiro e da reunião do Conselho Deliberativo que ocorreu nos dias 8 e 9 de março, em que esteve presente nossa assessora jurídica, doutora Sandra. As cláusulas passaram, assim, pela análise dos diretores das 22 diretorias regionais, pela diretoria executiva e pelo crivo jurídico de nossa advogada. Neste momento, não cabe mais a inclusão ou modificação de cláusulas. Isso porque, como as assembleias ocorrem simultaneamente nas 22 diretorias regionais, se em qualquer uma das sessões regionais se aprovasse qualquer alteração, não haveria o número de votos para a aprovação de uma possível alteração no documento final. Isso só seria possível caso realizássemos uma assembleia estadual, em que concentrássemos todos os colegas, o que é inviável do ponto de vista prático. No entanto, como o processo de construção de pauta de reivindicações é contínuo e permanente, caso surja alguma nova cláusula, pede que se registre em ata a proposição para que possamos incluí-la na proposta de pré-pauta do próximo ano. Caso surja também alguma consideração sobre alguma inconsistência de redação ou de caráter jurídico em qualquer cláusula, é importante que se faça o registro em ata para que a diretoria executiva possa avaliar a questão. Após a aprovação, as pautas serão protocoladas nas empresas e inicia-se então o processo de negociação, em mesa de negociação, em que sentam os sindicatos e os representantes legais designados pelo governo. No transcorrer das negociações, enviaremos informações através dos nossos boletins de campanha, bem como através de nossas diretorias regionais, buscando levar a todos os associados notícias de como está transcorrendo o processo. Durante o processo de negociação, caso haja impasses, quaisquer possíveis ações ou manifestações do SEAGRO serão sempre discutidas em diretoria executiva, conselho deliberativo e em Assembleia Geral, que é a instância máxima do sindicato e é onde se tomam as decisões efetivamente. A assinatura do acordo coletivo de trabalho só acontece após a aprovação em Assembleia Geral da pauta de reivindicações negociadas entre sindicato e governo. Feita essa introdução, passamos agora para alguns esclarecimentos sobre a Assembleia de hoje. A Assembleia é conjunta com o SINVET, Sindicato dos Médicos Veterinários, e a aprovação da pauta também é conjunta. Está se usando na Assembleia de hoje a pré-pauta do SEAGRO, então em algumas cláusulas surgirá expressões como sanidade vegetal ou defesa sanitária vegetal. Ressalta-se que essas expressões sofrerão a adequação de redação necessária para os objetivos do SINVET. Isto está previamente acertado com o presidente do SINVET, o Geraldo, que com sua assessoria jurídica fará essas adequações na pauta final. Dois outros assuntos, conforme decisão do Conselho Deliberativo, devem ser discutidas nessa Assembleia. O primeiro diz respeito aos PCCS recentemente implantados na SIDASC e EPAGRE. Pedimos aos colegas que avaliem qual a repercussão da implantação dos novos PCCS nas empresas e quais os pontos em que devemos buscar melhorias. Existe uma cláusula bastante longa que trata do assunto PCCS, que busca fazer com que esse assunto seja discutido em mesa desde já, na busca por melhorias. O segundo assunto diz respeito ao valor das mensalidades cobradas dos associados do SEAGRO. Temos plena consciência de que o valor das mensalidades
sofreu um aumento significativo para muitos colegas por conta da incorporação dos adicionais de pós-graduação ao salário base. Assim, solicitamos que os colegas conversem sobre o assunto e, se possível, apresentem sugestões. Para embasar os debates, gostaria de apresentar algumas considerações. Apesar do aumento do valor de mensalidade, que surpreendeu muitos colegas, e que foi cobrado no início do ano, é importante dizer que a receita das mensalidades do SEAGRO teve um significativo decréscimo em razão do PDVI na IPAGRE principalmente. Assim, o valor real de nossas receitas de mensalidade hoje está inferior ao valor das receitas em janeiro de 2015. Isso, aliado ao fato de que nos últimos anos já apresentamos algum déficit nos balanços anuais, por conta principalmente dos custos da campanha salarial, isso tudo nos coloca numa situação de difícil equilíbrio financeiro. Como o SEAGRO tem uma reserva financeira que foi acumulada nos anos em que tivemos superávit, foi possível efetuar todas as ações que o SEAGRO realiza, lançando mão dessas reservas. Porém, essa situação não pode permanecer para sempre. Assim, é necessário buscarmos o equilíbrio entre receita e despesas. O que está em jogo aqui não é apenas uma questão financeira pura e simplesmente, colegas. Estamos aqui tratando do futuro de nosso sindicato. Assim, é possível cortarmos despesas, como, por exemplo, a confecção de agendas ou a publicação do nosso Jornal do SEAGRO. Usando o exemplo do jornal, é importante comentar que sua tiragem hoje é de 8.000 exemplares e que se busca atingir, com este jornal, além dos engenheiros agrônomos do Estado, os formadores de opinião na sociedade para que conheçam o SEAGRO. O jornal é enviado para todas as prefeituras, câmaras de vereadores, todos os deputados, os presidentes de sindicatos dos trabalhadores rurais, presidentes dos sindicatos rurais, cooperativas e outras instituições e lideranças do Estado de Santa Catarina. É muito por conta disso que o SEAGRO é conhecido e respeitado. Já houve, por mais de uma vez, sugestões de que o jornal fosse editado em meio digital apenas. A avaliação é que sua repercussão na sociedade em geral seria muito menor. Assim, estamos dispostos a pagar uma mensalidade com valor mais alto para termos esse veículo de comunicação ou isso não é importante? Podemos também deixar de pagar o deslocamento dos colegas para a participação em assembleias concentradas, ou diminuir o número de reuniões do Conselho Deliberativo. Podemos também optar por uma assessoria jurídica mais barata e menos presente. Ou seja, podemos, se quisermos, diminuir drasticamente os custos do SEAGRO e assim ajustarmos as despesas, receitas, mesmo com um valor de mensalidade muito mais baixo. Mas a diretoria executiva entende que essa decisão deve ser precedida de um adequado debate, pois o que está em jogo é a força que o sindicato pode ter e a importância do SEAGRO para os seus associados. Por isso, nesta Assembleia, conforme a orientação do Conselho Deliberativo, solicitamos que os presentes discutam essas questões, tanto do valor das mensalidades e possíveis alternativas, como também qual é o sindicato que queremos no futuro. Na rodada de macroassembleias que faremos esse ano, esse será um dos principais pontos de pauta. Assim, após o necessário debate, encaminharemos para aprovação em assembleia uma nova política de mensalidades, se esse for o desejo dos associados. Afinal, o sindicato é constituído pelo conjunto de seus associados e deve sempre respeitar a vontade desse coletivo. São essas, então, colegas, as orientações de caráter mais geral que tínhamos a apresentar. Desejamos a todos uma ótima assembleia e boa tarde.